Começo por destacar, com o prefácio de Lídia Jorge e com a chancela da tinta da China, um livro que é uma parcela da homenagem a Mário Mesquita, figura marcante da história do jornalismo português e que hoje tem um prémio com o seu nome na Sociedade Portuguesa de Autores, um prémio que todos os anos distingue, no primeiro semestre de cada ano, um jornalista que tenha marcado a nossa história mediática pela sua qualidade como repórter, prémio que até agora foi atribuído a Cândida Pinto, Pedro Coelho e Sérgio Furtado, neste último caso um jornalista que muito se distinguiu e continua a distinguir-se pelo seu trabalho exemplar e extraordinário feito durante a guerra na Ucrânia, resultante da invasão daquele país com um pouco mais de 40 milhões de habitantes pelas tropas russas enviadas por Putin e pelo Kremlin. Mário Mesquita foi um grande jornalista, foi diretor do Diário de Lisboa e do Diário de Notícias, foi também um grande professor de jornalismo e ensaísta. Muitos dos comentários políticos que ele fez são marcantes para a história política das últimas décadas. Para mim, que fui seu colega na Faculdade de Direito de Lisboa e depois da redação do jornal República, onde ele foi, nomeadamente, um dos fundadores do Partido Socialista, eu sei até que ponto é que o seu pensamento político e os seus comentários são marcantes para a nossa história política e cívica contemporânea. Destaco igualmente com as chancelas de livros no Brasil para um livro apaixonante escrito por John Steinbeck, que foi, como sabem, Prémio Nobel da Literatura e um dos mais importantes escritores de língua inglesa do século XX. Este livro, que se intitula Os Feitos do Rei Artur e dos seus Nobres Cavaleiros, é um regresso apaixonante a essa mitologia medieval, que ele conseguiu tratar com grande profundidade e espírito inovador, sendo um dos grandes narradores de língua inglesa do século XX. Um livro para ter e ler. Viajamos agora com a chancela da Dom Quixote até ao mundo dos criadores de poesia, para encontrarmos o testemunho livresco do reencontro de João de Melo com o mundo dos versos. Conheço João de Melo há 50 anos e recordo-me do tempo em que ele, antes de ser um reconhecido ficcionista, distinguido com o Grande Prémio de Romance e Novela da APE, era um poeta inovador, empenhado e combativo, sempre marcado pela sua experiência de formação afetiva e literária nos Açores, que ajudaram a isolá-lo geograficamente e depois o abriram para o mundo com a vinda para o continente, onde foi durante muitos anos professor e depois também foi consultor diplomático em Madrid. É um livro de um poeta que nunca deixou de ser poeta e, ao reencontrar a poesia, reencontra também um veio profundo da sua paixão pela palavra e pelos mundos que a palavra guarda em si. Um livro para ler e para reencontrar João de Melo, poeta que se tornou um ficcionista de referência na literatura portuguesa contemporânea. O último destaque vai para um livro da Casa das Letras, escrito pelo historiador Ian Gardner, e que se intitula Geração Z, entre a juventude fascista da Rússia. Certamente se recordam de ver os blindados russos que invadiram a Ucrânia em final de fevereiro de 2022 e todos eles tinham um Z que corresponde ao conceito e ao estreitamento da ideia russa de Ocidente. Z é Ocidente e Ian Gardner consegue, de uma forma magnífica e exemplar a nível da narrativa, num testemunho e num relato que é impressionante e muito envolvente para o leitor e criado a partir da vivência no terreno, mostrar como uma geração mais jovem e radical se empenhou intensa e violentamente na defesa da Rússia e dos valores da Rússia contra um Ocidente que eles acham que é o seu inimigo estrutural e profundo. É um livro que nos ajuda a perceber melhor a Rússia de hoje, a Rússia construída por Vladimir Putin e pelos seus
colaboradores mais próximos no Kremlin, deixando-nos com esta grande interrogação: que Rússia está Vladimir Putin, já com 70 anos completados, a construir, e que futuro é que ele vai deixar à geração dos seus filhos e também dos seus netos? Um livro que vale a pena ter e ler para percebermos o que é a Rússia de hoje e o que vai ser nos próximos tempos.